E Cyborg, você, a gente olha as suas mídias sociais, cara, tu parece ser um mundo perfeito, né? Pô, o cara viaja o mundo todo, acorda, dá um mergulho no rio, dá uma nadada, treina, dá seminário, viaja o mundo todo, mas não é tão perfeito, não é bem assim, né? A correria é grande, né, Cara, eu Cyborg? acredito que ou é perfeito, né? Eu acredito que o verdadeiro sucesso é quando a gente consegue trabalhar com uma coisa que a gente é apaixonado, né? E o que o Vitão falou, né, cara? O jiu-jitsu me deu a possibilidade. Pô, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cara, e, né, eu nunca pensei, que eu tava te conversando ontem, que eu poderia um dia sobreviver do jiu-jitsu, ou que eu teria sucesso com aquele esporte. Eu só escolhi o jiu-jitsu porque eu queria poder mudar a vida das pessoas assim como o jiu-jitsu pôde mudar a minha. Né? Então, a princípio, eu nunca almejei o sucesso, né? Eu nunca almejei fama, nunca nem soube que um dia eu poderia ser um faixa preta. Mas eu sabia que eu amava aquele esporte, que eu poderia usar ele como ferramenta de transformação. E através dessa paixão que eu tenho pelo que eu faço, cara, eu consegui ganhar o mundo, né? Graças a Deus, né, cara, pô, pude conhecer os quatro cantos do mundo. Hoje eu tenho academia basicamente no mundo inteiro, pude tocar muitas vidas por aí e junto a isso eu consegui conciliar com o estilo de vida que eu sou apaixonado, né, cara? Eu fui criado na fazenda, eu amo a natureza e eu pude achar esse mesmo estilo de vida, né, em outros lugares, em outras pessoas e servir de inspiração para muita gente, né, em todos os lugares. Então, pô, eu pude mudar para Miami, a gente tem conseguiu alcançar o sucesso, né, pelo esporte, até esse desenvolvimento que o jiu-jitsu criou, né, cara, eu sempre gostei de coisas boas. Então, quando eu fui para Miami, eu fui, né, sempre jogando para cima a peteca do jiu-jitsu. A nossa academia lá foi uma das grandes academias que surgiram assim com um tom de luxo, né? Se vocês vierem a Miami, vocês vão entender o que eu tô falando e eu acredito que isso aí também foi um pontapé inicial para outras pessoas entenderem que a gente tem mercado para isso, sabe? Pela valorização do esporte, né? O jeito que você apresenta o seu produto é muito importante. Então a gente conseguiu criar um produto de sucesso que a gente pôde transformar o jiu-jitsu da Flórida e alcançar o um jiu-jitsu de qualidade no mundo inteiro também. E junto com isso veio a qualidade de vida. Né? Então eu auxilio muito isso. Né? Eu tenho várias outras empresas que não são só do jiu-jitsu, né? Agora aquele negócio, né, que a gente falou, é a vida perfeita do Instagram, né? Não É, tinha ninguém. é aí que eu me Eu, referia. e eu acho que é muito importante também, cara. Eu falo muito que, pô, você não tem uma coisa boa pra falar, que você não fale, né? Eu não gosto de nego que fica ali choramingando no Instagram, fica botando tristeza, né? Eu tento botar só alegria, dar motivação para as pessoas para entrar na minha página ali, sentir uma energia boa, ouvir uma coisa boa. Eu acho que é muito importante a gente ter esse tipo de mensagem para as pessoas. E aquele negócio, cara, o que você vê ali é realmente o meu estilo de vida. Eu amo vibrar com as minhas conquistas. Nada do que eu tenho foi dado, meu irmão. Pelo contrário, foi tudo conquistado com muito suor, com muito sangue, muita dedicação. E graças a Deus, o jiu-jitsu pode proporcionar grandes coisas, me dar vários contatos para que eu pudesse ter sucesso na minha vida. Então, é isso aí, né? Eu sou apaixonado pelo que faço, faço muito bem e graças a Deus posso ter uma qualidade de vida de invejável para E, mim mesmo. e transparece isso pra gente. O Vitor falou de constância, né? Ontem a gente falou de constância e consistência ainda, né? Isso. Diferente. Achei legal depois de passar pra galera, achei bem legal como tu colocou. Não, é simples, é coisa de dicionário mesmo, mas só que para facilitar o entendimento, constância é você fazer sempre. Consistência é você manter a qualidade, fazer sempre com a qualidade que você se propôs a fazer no início, né? Que é o mais difícil. Você começa a fazer uma coisa, você começa a treinar jiu-jitsu, você chega cedo, kimono organizado, faz o aquecimento, faz a técnica, a posição, faz o drill, faz o rola, alonga depois, vai se alimentar bem, vai descansar, não sei o quê. Aí no outro dia você já chega atrasado, já não leva o kimono limpo, já não, entendeu? Aí você não está sendo consistente, você está sendo constante, você está indo treinar. Volta pro profissionalismo. Entendeu? Mas Exatamente. quantidade e qualidade são coisas completamente diferentes, né? Você tem que manter a E Não qualidade. basta ser constante, tem que ser consistente. chamou a atenção ontem que o Cyborg, antes de começar a gravar, não, preciso malhar primeiro, preciso cumprir a meta de Isso é fazer a consistência. preparação.
Isso é consistente. Achei bem legal. Isso aí, cara, eu sou isso. Eu sou isso. Todos os lugares que eu vou, eu malho, eu treino, porque é aquele negócio. Eu acredito que a gente fala muito às vezes, né? As pessoas falam do estilo de vida do jiu-jitsu, né? Mas poucos vivem, na verdade, o estilo de vida do jiu-jitsu, né? E eu sou apaixonado por ele. Né, eu amo realmente o que eu faço. Eu não compito porque eu quero competir. Eu compito porque eu amo sair na porrada, pô. Né, eu não treino pra uma competição. Eu treino porque eu amo treinar. Então, 365 dias no ano, se você for pra Miami, eu vou estar saindo na porrada com todo mundo. Eu vou acordar todo dia cedo. Eu vou treinar. Eu chego aqui cansado, sem dormir. Vou pra academia, eu vou malhar, eu vou treinar. Eu vou daqui pra Israel. Eu chego em Israel, desço do avião, vou pra academia direto, vou malhar, saio na porrada com todo mundo. E a minha vida é isso, sabe? Então eu sou um cara que sou extremamente apaixonado por esse estilo de vida e isso faz com que eu tenha excelência no que eu faço, né? Porque uma coisa que a gente tá trocando ideia é exatamente isso, né? Você fazer, o sucesso vem quando você faz com amor. Né? Você não pode, eu falo muito disso também, você não pode fazer alguma coisa almejando somente os méritos daquilo, né? Muita gente trabalha porque quer ganhar dinheiro, né? Ou que trabalha porque quer o sucesso, né? O sucesso vem como consequência do amor, da paixão naquilo que você põe. E eu, como eu falei, eu nunca pensei que um dia eu tivesse sucesso, que eu podia ganhar dinheiro com o jiu-jitsu ou nada disso. Até hoje, eu não trabalho pelo dinheiro. Eu trabalho porque eu amo trabalhar, meu irmão. Eu faço com amor, né? E quando você faz com amor, né? Quando você entrega um produto porque você over-deliver, que a gente fala. Como é que é over-deliver? Você entrega mais do que o que foi pedido. Entrega mais do que foi pedido, o que eu acho que é muito importante sempre em tudo que a gente faz, né? Você não entregar o esperado, você entregar com amor, com carinho, né? Muito mais do que uma pessoa espera. Você sempre vai ter um valor agregado naquele produto seu que é impagável. Qual foi a frase que o Rodrigo falou ontem quando terminou o curso, quando a gente foi comer? Ele falou, cara, eu não esperava que ia ser tão bom. O que você contratou, ele over-deliver, ele entregou mais do que você esperava. Toda vez que você fizer isso, você não vai alcançar o sucesso. É o sucesso que vai te alcançar. É isso. Entendeu? Isso é básico. Né? Então, a gente pode ver que para fazer um produto. Meu irmão, ele falou, pô, mas se não, foi, mas se não, vamos fazer. Eu não tô nem aí, tipo, é missão, não tem, tá cansado, tá com soninho, não tem essa, irmão, a gente, vamos fazer, e vai ser muito bem feito. Isso aí eu estendo a tudo que eu faço da minha vida. Vamos treinar? Vamos, vou dar uma aula pra ser 1 hora, meu irmão, eu fico até esgoelar, né? Vamos sair na porrada? Vamos, é pra sempre. Entendeu? Por quê? Porque não é aquele negócio de eu tô fazendo porque eu tô sendo pago. Não, eu tô fazendo porque eu amo fazer. Aí depois os resultados vão vir, entendeu? Naturalmente, né? Porque eu acredito que na vida é assim, né? Tudo que você faz com carinho, com amor, você vai receber de volta, né? Mas isso eu acho que é algo que a pessoa tem que ser assim, não apenas querer, né? A gente olha, parece que tudo é diversão. A gente olha, cara, porra, tá no mar, tá na cachoeira, tá treinando, tá só se divertindo. Mas a correria é gigante, que nem você falou, são várias empresas, é muito negócio. Mas você faz com paixão, com diversão, cara, e tira de letra. E eu pude ver como é corrida aí o cronograma e a agenda de vocês. É absurdo. Cara, mas a verdade é que é a seguinte, difícil é pra todo mundo, irmão. Entendeu? A vida é difícil. Mas como é legal ver, fazer com prazer, com diversão, ser natural. Isso. Então, deveria ser assim. Mas é por isso que eu me sinto extremamente abençoado de fazer uma coisa que realmente eu amo fazer. Né? Porque não é todo mundo que pode dizer isso, né? Que você trabalha com uma coisa que você é apaixonado. Eu trabalho com uma coisa que eu sou apaixonado. Então, pra mim, na verdade, eu ia fazer de graça. Se eu posso ser pago pra fazer uma coisa que eu amo fazer, você tá louco? Né? Vou ficar aqui pra sempre, né? A gente vai fazer tudo que a gente faz aqui porque a gente faz com amor. Então, esse que é o negócio, né? Muitas vezes as pessoas ficam pensando somente no resultado. Aí, quando você pensa no resultado, você esquece o porquê que você começou pra começar. Né? Eu não tô nem aí, cara. Eu vou lá, pô, esse final de semana teve BJ Stars. Treinei. Eu tava numa fase que eu não tinha como eu estar treinando muito, mas porra. Mas o teu não tá... Meu irmão, se eu amo surfar, os caras me chamam pra dropar umas ondas no Hawaii, eu não vou, porque eu não tô preparadinho, você tá louco? Vamos sair na porrada, meu irmão. E se der, deu. Se não der, eu me diverti, eu fui lá, eu tava no meio da galera, eu senti a energia do meu público, eu tava no meu país, do país que eu amo, e eu fiz uma coisa que eu amo fazer. O ganhar ou perder é muito relativo. Né? Agora, quando você se propõe a estar no meio o tempo todo porque você ama fazer, ei, tô com um sorriso no rosto, meu irmão, eu tô vivendo, né? Então, acho que o importante é isso, a gente aprender a viver o nosso sonho. E eu vivo meu sonho com intensidade, em tudo.
né? Então, o Vitão sabe disso. Todo dia que eu acordo, eu saio na mão, eu vou, eu treino. Às vezes até eu tenho que segurar, porque é até demais, entendeu? E até porque eu não sou mais moleque, até eu exijo demais da minha máquina, né? Mas eu acredito que a vida é uma só. A gente não sabe, a vida é muito incerta, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então é o único jeito que eu sei ser. Eu sou muito intenso na minha vida e eu quero viver com intensidade porque eu sei que o legado que eu vou deixar pra trás é muitas das coisas que eu tava lá no Dia Stars, o carinho que eu recebo toda vez que eu tô aqui no Brasil é uma coisa impressionante. De tudo, né, cara? A galera fala, poxa, cara, eu comecei a treinar porque eu te vi lutar e tal. Pô, Tamo velho. Aí, pô, faixa preta falando isso, né? Os caras coroa já falando isso, mas, pô, você tá ali, pô, não desisti por causa de você, é muito bacana te ver lutar, então é coisas que eu não faço conscientemente, mas quando você tem uma postura bacana e quando você tá na batalha, meu irmão, muitas vezes as pessoas não sabem a importância que a tua batalha tem diante da vida de outras pessoas, né? Que quantas vezes eu já ouvi que eu transformei a vida de pessoas sem a intenção, mas quando você brilha com amor, com carinho e você põe essa paixão ali, muitas outras pessoas estão sendo transformadas somente porque você tá amando o que você faz. Então, pra mim é muito impagável isso, cara. E eu sou assim, eu sou super desligado, não vejo nada que acontece, tudo que eu faço é super natural, faço porque eu amo mesmo. E eu não sou um cara que eu sou super estratégico, tá até conversando com os caras lá do campeonato, os caras, pô, então não sei o que, esse cara não vai estar na chave, você não viu sua chave? Eu falei, não, ele vai estar na chave? Ela tá, pô, tá maluco? Como é que você veio num campeonato desse tamanho e você não sabe quem que tá? Pô, irmão, você na porrada, cara, já passei dessa fase, entendeu? Eu tô curtindo pra caramba meu momento e eu espero curtir esse momento do jiu-jitsu o máximo que eu puder, né? Poxa, eu já tô quase 20 anos na faixa preta, já aposentei umas 6 gerações e essa molecada de hoje em dia, se tiver com meio que preguiça, vão ficar pra trás também, tem umas 2 gerações a mais pra você na porrada aí.